Bom dia, igreja. Paz e graça do Senhor estejam com todos, amém? Vamos ficar de pé para a gente dar início a mais um culto ao nosso Senhor Jesus. Sempre é bom a gente relembrar, né? Eu sempre falo isso, que é uma oportunidade única que nós temos para nos reunir com a igreja de Cristo, né? Nós tínhamos, com certeza, dezenas de motivos para ficar em casa, dezenas de razões para não querer talvez sair da cama, mas a graça de Deus nos permitiu estarmos mais uma vez reunidos. E olha como que o dia está lindo, né? Está um dia maravilhoso, e é uma oportunidade que Deus nos dá de contemplarmos as obras das suas mãos, né? Um dia para nós glorificarmos e exaltarmos com todos os outros, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro Romanos capítulo 5, a partir do versículo 17, Paulo escreveu assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muitos mais os receberam a abundante graça, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou mais ainda a graça, a fim de que, com o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Uma passagem muito conhecida, onde Paulo escreve ali aquela igreja e mostra que por meio de Adão, no pecado entrou ao mundo. Por meio de um só homem que desobedeceu, o pecado entrou ao mundo. Mas Paulo deixa ainda muito mais em evidência que por meio de um só homem, pela obediência, por causa da justiça, muitos seriam salvos. E Paulo deixa claro aqui que muitos e não todos. Ele tinha um público específico para isso. Ele estava se referindo à igreja de Jesus. A igreja será salva. E não é por causa das palavras de Paulo que a igreja será salva, mas por causa da obra de Cristo naquela cruz. E hoje nós temos a oportunidade de relembrarmos esse momento através da ceia, né, do pão e do vinho, que nós recordamos e trazemos à memória esse sacrifício de Cristo. Esse sacrifício que garantiu a minha e a sua esperança da vida eterna. Porque a nossa esperança, ela não está nas coisas visíveis aqui desse mundo. A nossa esperança não está em governo, não está em família, não está em dinheiro, não está em qualquer situação que a gente pode perder. A nossa esperança de vida eterna está naquele que morreu naquela cruz. Está naquele que derramou o seu sangue, e o seu sangue derramado tinha um propósito. Ele tinha um plano soberano, que era a nossa redenção. O sangue de Cristo, uma gota do seu sangue não foi derramada em vão. E por causa desse sangue que nós podemos nos reunir aqui nessa manhã. Para você que nos acompanha e assiste a nossa transmissão, é por causa do sangue de Cristo que nós podemos nos reunir como igreja dele. E eu queria tentar trazer ao seu coração, com essa mensagem que Paulo escreveu, né, com essa carta aos Romanos, que por meio de um só homem o pecado entrou ao mundo, mas por meio de um só homem justo,
eterno, santo, que vive e reina para sempre, é por causa desse homem que nós temos esperança de vida. É por causa desse homem que nós podemos acordar e contemplar a beleza desse mundo. É por causa desse homem que, em meio a tantas circunstâncias ruins que nós possamos estar vivendo, eu não sei como está o seu coração, como está a sua mente, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o Deus que rege todas as coisas tem todas as situações ao seu controle. E é por causa de Cristo que você está aqui hoje, nessa manhã. É por causa do sangue dele. É por causa dele garantindo a nossa vida eterna. E eu queria te convidar a você fechar os seus olhos, tentar se desligar alguns minutinhos do mundo lá fora, do mundo que pode estar tirando a paz do nosso coração, do mundo que está tirando a nossa tranquilidade e que nos está fazendo, em meio a tantos tempos, nos deixando mais ansiosos. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graça. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de podermos nos reunir nessa manhã para Te louvar, para exaltar o Teu santo nome, sermos alimentados e exortados pela Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque temos a certeza que a Tua misericórdia se renovou sobre nós nessa manhã. Aviva, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos contemplar a beleza das Tuas obras e possamos Te glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque Tu és o único Deus, o Deus bendito, o Deus criador de todas as coisas, o único e verdadeiro autor da vida. Alimenta, Senhor, o nosso coração nessa manhã com a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo possa nos moldar e nos renovar, avivar aquele que está desanimado, dar alegria àquele que se encontra triste em Ti, Senhor, e dar esperança àquele que não tem mais fé. Abençoa, Senhor, a cada vida aqui nessa manhã, a cada família aqui representada, a todos que acompanham a nossa transmissão, que o Teu Espírito Santo possa fazer morada nessa casa e nessa família, que possa restaurar a união, a alegria, a paz, que possa trazer cumplicidade para a glória e para o louvor do Teu santo nome, Senhor. Aviva, Senhor, o Teu Espírito no nosso meio a nos convencer mais uma vez de que Cristo é tudo o que precisamos para a nossa vida, de que Ele é o único e suficiente Salvador para pecadores como nós, para pecadores que estão completamente depravados por natureza, mas que são lavados e regenerados pelo sangue daquele madeiro. Aviva, Senhor, a Tua igreja nessa manhã. Dai-nos, Senhor, um novo espírito de vida. Dai-nos, Senhor, um novo recomeço. Dai-nos, Senhor, a Tua paz e a Tua alegria. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. E amém, e amém. Se renda ao Senhor. Salvação, e a Ti me renderei.
Louvado seja o Senhor. Continue adorando o Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver.
Está feliz essa manhã? Primeiro eu quero agradecer, aos irmãos pela participação, envolvimento aí nos 5 domingos que nós tivemos em outubro e novembro, comemorando os 503 anos de reforma protestante e os 6 anos da igreja também. Para quem não pôde acompanhar todas as mensagens, o sermão está disponível no YouTube, na página, no canal da igreja. Depois você vai lá e confere. Amém? Nós vamos falar hoje aqui sobre a igreja de Laodiceia. Quem já ouviu falar? Acho que todos, né? Apocalipse capítulo 3. Abram suas Bíblias. Quem quiser também pode seguir, ou seja, a mensagem aqui no telão. Apocalipse é uma carta que precisa, é claro, da nossa atenção, precisa, muitas das vezes, também do nosso estudo, para a gente não tratar aquilo que é figurado de forma literal e não tratar o que é literal de forma figurada. Por exemplo, a Bíblia vai falar em Apocalipse que uma mulher emerge do mar, o dragão. Então, se você trata isso de forma literal, o que é figurativo, você vai ter uma certa dificuldade e até mesmo algum medo. Você vai começar a imaginar situações do tipo que, se você comprar um produto e tiver um código de barras, do qual a tarja maior dele é 6, que você está comprando 666, que é a marca da besta. Então nós devemos entender, é lógico, estudar, para nós não entrarmos aqui num parafuso. Amém? Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 20, é uma das cartas que Deus escreve à igreja. Ele escreveu 7 cartas. Jesus chamou João quando estava preso numa ilha em Pátimos, Grécia, e João já velho, a igreja praticamente dizimada, os apóstolos mortos, uma perseguição sobre a igreja terrível por conta do imperador Nero, e Jesus chama ali João, velho, e dá a ele uma visão, e fala, olha, eu vou escrever as 7 igrejas da Ásia, então escreve essas coisas. Só que hoje nós vamos focar aqui somente na igreja de Laodiceia, que é algo que eu acredito que dá para a gente tratar nos dias de hoje, aplicar em nossas vidas, porque igual está vivendo a igreja de Laodiceia, muitos de nós estamos. Você vai entender isso no decorrer dessa mensagem. Versículo 14 diz, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas, assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas porque você é morno e não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, estou abastado, bem de vida, não preciso de nada. Porém não sabe que é infeliz. Olha que coisa. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que de fato seja rico. Compre vestes brancas para cobrir aí a vergonha da sua nudez. E colírio para que veja. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é que fala conosco. Pai, nós não precisamos de
nada, nenhum sinal. Nós não precisamos de ter visão, ó Deus, de anjos. Nós não precisamos, ó Deus, de fazer votos ao Senhor para que nossa fé venha crescer em nossos corações. O que nós precisamos é da palavra do Senhor que diz que a fé vem do Senhor e é um dom de Deus. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que a Tua palavra ela é apta para nos fazer ter discernimento, para nos corrigir, para nos levantar, para nos consolar, para nos instruir, porque assim ela foi inspirada divinamente, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de ler, de compartilhar entre os irmãos, ó Deus, de crescermos juntos como igreja, de exaltarmos ao nome do Senhor. O que nós te pedimos nesta manhã, que caia, ó Deus, todos os grilhões, todas aquelas coisas que vêm tentar nos jogar para baixo, mas que seja exaltado o teu nome e a esperança avivada dentro de nós, por meio da tua palavra, e é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Está dando para me ouvir bem ou eu vou ter que desligar o ventilador? Desligar o ventilador, a galera vai... Nossa, hoje estava um fogo. Hoje é um dia assim que nós podemos nos reunir. Eu vou falar alguns versículos para vocês que gostam de tomar nota e ler depois. Nessa primeira introdução, eu até falei para o Denilson assim, ó, projeta só a referência do versículo, para te dar interesse depois de pesquisar em casa, né? Então você que tem o hábito de ouvir a mensagem com a canetinha e o papel, registra. Você que tem uma boa memória, tenta lembrar. Mas um dia especial por quê? Porque nós podemos nos reunir como igreja. Nós podemos adorar aquele que vive e reina. E adorar de todo o nosso coração, conforme Jeremias 29:13. Então, anota Jeremias 29:13. E nós temos um relacionamento íntimo. A Bíblia fala sobre relacionar com Deus, sobre ter intimidade com Deus. Tiago 4:8 vai nos falar sobre isso. E quando a gente tem essa oportunidade de igreja, de reunir, de adorar, de buscar a face dele, de nos relacionar com ele, o que pode acontecer na minha e na sua vida? A gente pode sair daqui hoje com uma decisão, ou seja, nós podemos optar por algo, por A ou por B. Nós podemos ter a nossa vida transformada mediante a uma decisão que nós podemos fazer aqui hoje. Provérbios 3:6 vai te dar essa direção, vai mostrar que a Bíblia fala sobre isso, que se a gente, ao ouvir a palavra de Deus, ou vai para o A, ou vai para B, ou escolhe a porta estreita, ou o caminho largo. Ou seja, a Bíblia vai nos falar sobre diversas situações que escolha o que eu estou te oferecendo. É ou não é verdade? Deuteronômio 28, e eu não pus essa referência, mas vai falar sobre isso. E quando a gente ouve a palavra de Deus, porque nós buscamos a Deus, nós decidimos ter um relacionamento com Ele, de intimidade com Ele, não somente a nossa vida é mudada, não somente a nossa vida é transformada, mas aquelas pessoas que convivem conosco. Então, conforme Salmo 128, que é uma bênção familiar, tanto nós quanto aquelas pessoas que convivem, que têm relacionamento conosco, têm a vida também transformada. Isso se nós decidirmos o quê? Abandonar algumas práticas que são pecaminosas e que nós sabemos que são, que nós sabemos que a Bíblia condena, que nós sabemos que nós devemos rejeitar, fugir, abandonar. Salmo 32:1 vai falar sobre isso, porque, infelizmente, como diz Calvino, nós sabemos que o coração do homem é o quê? É uma fábrica de ídolos. E Calvino disse isso baseado na palavra de Deus. E a gente sabe que o coração do homem é enganoso.
A gente sabe que o coração do homem é facilmente seduzido pelo mundo e pelas coisas que o mundo nos oferece. Se o seu coração não estiver totalmente ligado em Deus, assim como aqueles 3 jovens diante de Nabucodonosor, ou seja, recebendo ali a mesa do rei, eles poderiam simplesmente ser seduzidos por aquilo, mas a mente dele, o coração deles estava em quem? No próprio Deus. De forma que eles rejeitam aquelas iguarias, toda aquela bênção mundana e preferem o Senhor. Então, hoje, se nós pensarmos que a nossa vida pode ser transformada, se nós deixarmos e abandonarmos a falta de zelo, a falta de amor, o desleixo para com a nossa vida cristã, algo pode acontecer em nossas vidas. Amém? Muitas pessoas nos veem no dia a dia, né? Assim, nós somos quase que um livro para alguém. Alguém está nos lendo. Ou seja, não que nós somos essa última bolacha aí do pacote, mas, querendo ou não, alguém está nos assistindo todos os dias. Seja seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho. Alguém está te vendo todos os dias, no seu trabalho. Se alguém olhar para você e ver que você é uma pessoa comprometida com a fé, comprometido com Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, Efésios 5:18, com certeza uma pessoa que não tem ira no seu coração, não tem sangue nas suas mãos, que não vive uma vida hipócrita no meio dessa geração má e perversa que nós estamos vivendo, com certeza isso vai fazer diferença na vida de alguém. Alguém olhar para você e falar assim, aquela pessoa, fulano, é um homem, é uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele ali é um servo de Deus. Isso faz a diferença neste mundo mal. Amém? Então, como nós entramos, final do ano vem aí, né? Nós estamos chegando em dezembro. Dezembro é o período das promessas. É o período que alguns, ou quase todos nós, vamos falar assim, ano que vem, como se fizesse muita diferença, dia 31 de dezembro com 1º de janeiro, apenas muda o dia, acaba um dia, começa o outro. Mas na nossa cabeça, isso tem um poder de falar assim, a partir de janeiro eu vou fazer dieta. A partir de janeiro eu vou começar a praticar esporte. A partir de janeiro eu vou ter uma vida mais íntima com Deus. A partir de janeiro, Denilson manda lá o ano inteiro os versículos para ser lido naquele dia, para a gente cumprir um compromisso de ler a Bíblia toda em 2 anos. Eu já parei, mas ano que vem, a partir de janeiro, eu começo. Isso dura até fevereiro, às vezes março. Se nós, assim como pensamos nisso, né? Ou seja, fazemos esses planos, e é legal quando alguém cumpre, é ou não é? É lógico que a maioria, nós vamos dar ênfase aqui na maioria que não faz, que faz promessa, mas não cumpre. Mas se nós observarmos aqueles que cumprem, não é legal? Assim, de vez em quando algumas pessoas, eu particularmente acho estranho, mas cada um. A pessoa posta lá assim, vou começar o projeto, sei lá o quê, para perder quilo. Tem vários nomes. E aí começa a postar foto no Instagram, né? Daí posta uma foto desse tamanho. E aí passa mais um mês, vai postando. Eu acho estranho as fotos, mas quando você olha a pessoa e fala assim, nó, fulano perdeu 30 quilos. Como foi, eu não sei, mas perdeu. É alguém que dedicou, você fala assim, parabéns. Quando você olha alguém e fala assim, eu vou estudar até eu passar naquele concurso, ou entrar naquela faculdade, ou fazer alguma coisa. E você vê a pessoa ali dedicada, estudando, abrindo mão de sair, de lazer, de outras atividades que a maioria da sua idade está fazendo, para participar de uma prova e passar, você, parabéns. É ou não é? É legal quando as pessoas cumprem. Você fala assim, fulano,
Igual eu vou perguntar aqui, quem está lendo a Bíblia? Não vou não, né? Que eu tenho medo. Mas se a gente pergunta, quem está lendo a Bíblia toda aí, a igreja toda, glória a Deus. Eu tenho medo de perguntar. É legal quando a gente olha para as pessoas que têm um plano, têm uma dedicação e corre atrás dela e faz aquilo. Da mesma forma, nós, irmãos, se a gente decidir, falar assim, olha, a partir de hoje eu vou ter uma mudança na minha vida. A partir de hoje eu vou realmente considerar a palavra de Deus. Eu vou levar a sério aquilo que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, Deuteronômio 6, versículo 4 em diante, nós temos o chamado Shema Israel. É o ouve, ó Israel. Quando Deus fala para todo Israel, ouve Israel. Ouve as palavras que hoje eu tenho dito. E sobre essas palavras, vocês vão falar, ou seja, para os seus filhos, para os filhos dos teus filhos. Você vai falar dela quando estiver trabalhando, andando, deitado, estudando. Você vai inculcar na cabeça dos filhos essas palavras. Se a gente considera algo como Deus está dizendo ali para aquele povo, para nós, e a gente pensa, então a partir de hoje, olha uma diferença, uma coisa simples. A partir de hoje eu vou ter um hábito de ler a palavra de Deus aqui para os meus filhos, vocês que têm filhos. Ou eu vou ler dos meus pais. Ou eu vou ler para meu esposo, minha esposa. A partir de hoje eu vou ter esse hábito. E isso realmente for algo que você vai fazer, isso tem uma consequência boa. É uma decisão que é Deus que vai fazer por você? Claro que não, é você que tem que fazer. Se você não pegar a Bíblia num dia, você também não pega no outro, e no outro, você está dizendo que Deus que não pegou a Bíblia através da sua vida, é isso? Ou quando você pega assim, não, é Deus que me forçou a pegar. Nós já temos a palavra de Deus disponível, só que nós temos que ter o quê? Uma decisão de ir, de buscar essa santificação. Então é isso, é um pouco disso que eu quero que a gente pare aqui hoje e pense. Mesmo não sabendo explicar todas as Escrituras, você ter ali aquela desejo, olha, eu vou ler Salmos, porque Salmos já é altamente explicável. Salmos vai falar das grandezas de Deus, atributos de Deus, de dificuldades do homem, de necessidades do homem, você vai ler isso. Ou as palavras do próprio Jesus no Novo Testamento. Se você sai daqui hoje pensando o seguinte, olha, eu vou mudar a partir de hoje. Maridos e esposas, né? É a nossa maioria aqui. A partir de hoje eu vou sair daqui disposto a olhar para frente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E pensando, olha, eu vou, a partir de agora, fazer com que este meu casamento seja para a glória de Deus. É uma decisão. Não tratar o casamento, é claro, como um ídolo, porque até isso a gente faz. A gente trata filho como ídolo, casamento como ídolo, bens como ídolo. Até algo que é terrível, que é o nosso próprio... A gente olha para nós e fala assim, olha, a minha... Não é a palavra, não é fama. Qual que é a palavra que eu quero? Quando eu falo sobre mim, me lembrem. A minha reputação. A gente tem, até a reputação, a gente corre o risco de tratá-lo como ídolo. Ou seja, eu tenho que ser visto como tal. Mas na intimidade você não é o tal. Na realidade você não é o tal. Isso é um ídolo. Isso também tem que cair. Então, como que a gente consegue glorificar a Deus com as nossas vidas, estar mais íntimo, estar mais próximo, sendo um profissional melhor, um estudante melhor, um pai melhor, um amigo melhor, ou seja,
um filho, um esposo melhor. Porque lá em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nessa carta que Jesus escreve à igreja, à sua igreja, né? E neste caso aqui, Laodiceia, nós vamos perceber que ela encaixa muito bem com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Perceba que a carta de Jesus não foi para o mundo, foi para a igreja. E é a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui hoje. Ele não está escrevendo uma carta lá para o mundo. Essa mensagem aqui não é para o mundo. Não é para a gente ficar ouvindo aqui pensando assim, se fulano, se Beltrano, né, se aquela pessoa. Não, ele está escrevendo para nós. A mensagem aqui agora é para nós. Como eu disse, ele escreve 7 cartas. Mas eu vou falar exatamente sobre Laodiceia. Alguns dados históricos são interessantes só para a gente colocar como pano, para a gente entender. Por exemplo, Laodiceia, antes de ser chamada assim, o seu nome era Dióspolis, que significava cidade de Zeus, ou de Deus, né? Mas lógico que é um Deus pagão, e como é Grécia, a gente sabe que na mitologia hoje, para nós, o nome de Deus deles é Zeus. Então, Dióspolis era o nome da cidade de Laodiceia antes dela receber ali esse nome. E o que a gente olha para essa cidade, o que a gente percebe? Que ela era uma cidade muito rica. Quando se estuda sobre isso, quando se levanta informações, ela era uma das cidades mais ricas ali na Frígia, ou seja, na Ásia Menor. Era um ponto de comércio poderoso. Eu vou só dar uma pequena dado histórico aqui para a gente colocar o nosso pano de fundo. E lá tinha um centro médico muito famoso, um centro oftalmológico. Quem tem problema de vista hoje sabe a dificuldade que é. Naquela época já tinha um centro de oftalmologia. Olha que situação. Ou seja, eles produziam, além disso, estudo na cidade. Com a lã, eles conseguiam produzir uma lã negra, que era uma moda nova, ou seja, uma inovação naquele lugar. Então, um centro oftalmológico, onde tinha cura para olhos, lã negra, que fazia com que as vestes eram o diferencial daquela cidade. E aí aparece Laodice. Laodice era uma esposa de Antíoco II. Que nomes, hein, irmãos? Antíoco era um conquistador, ou seja, que chegava numa cidade e conquistava aquela cidade. Como que era a conquista da cidade? Guerra. Chegava, ou seja, destruía a cidade, destruía a força de defesa daquela cidade, e a partir de então aquela cidade era de quem? Dele. É o que nós vimos com Alexandre o Grande, né? Só que Laodice, esposa de Antíoco II, olhou para Dióspolis e falou assim: que cidade linda, tem um centro oftalmológico, fora toda a estrutura, ou seja, ela tinha uma visão alta, ou seja, tinha as suas pedras gigantes, tinha lã negra, inclusive as águas termais, que nós vamos falar daqui a pouco. Então ela fala: olha, eu quero essa cidade, eu amei essa cidade. E Antíoco II, em vez de ir lá e destruir a cidade, porque se ele destrói a cidade, como que ele oferece para sua esposa? Toma aqui uma cidade destruída. Não faz sentido. Então, como que ele consegue conquistar aquela cidade? Oferecendo mais riqueza para aquela cidade. Então, ele compra o favor daquela cidade, a aprovação daquela cidade. Trouxe mais prosperidade, trouxe mais riqueza.
E aí aquelas pessoas falam assim, olha, não, então você é um cara que trouxe coisas boas, está liberado. Então os moradores daquela cidade, a cidade de Zeus, né, como a gente conhece aqui, agora aprovam essa conquista e em homenagem troca-se o nome da cidade de Dióspolis para Laodiceia, que significa homens que julgam. Tudo isso para homenagear a esposa de Antíoco II. Agora, sobre essa questão das águas, há dois tipos de visão no meio teológico que fala sobre isso. Olha, os romanos criaram um arqueoduto que trazia água até a cidade de Laodiceia. E por causa disso, no arqueoduto, a água saía fria, mas como era um espaço grande, o calor fazia com que a água chegasse morna. Só que a arqueologia não consegue provar isso hoje. A história. Então, quando eles pesquisam, eles não acham esse arqueoduto. O que aponta, então, para o outro lado, que provavelmente Laodiceia era como Araxá, ou era como Caldas Novas, que tem o quê? Águas termais, águas quentes. Então nós temos o quê? Uma cidade rica, poderosa, com obras, mármores, estrutura, um centro médico, colírio, né? Um centro médico oftalmológico, então tinha colírio para os seus olhos, uma moda inovadora, o pessoal que é da moda, ou seja, como é que é o nome lá da Fashion Week que tem lá na Itália, né? Na época, estava ali em Laodiceia, e ainda piscinas termais. Imagina que cidade maravilhosa. A história também nos diz que esse lugar sofreu um grande terremoto e destruiu parte da cidade, inclusive o templo. E o que eles fizeram? Eles mesmos, sem a ajuda de Roma, sem a ajuda de ninguém, reconstruíram a cidade, porque era uma cidade rica. Amém? Este é o pano de fundo para a gente falar sobre o quê? A carta que Jesus escreve para essa igreja. Agora, não é irônico as formas que Jesus utiliza para escrever para essa igreja, sendo que este era o pano de fundo? Porque ele começa fazendo uma associação com essas águas. Ele começa falando sobre a dificuldade de tomar ou beber uma água morna. E realmente é difícil beber uma água morna. Se você pegar uma água quente, você até consegue pôr na boca. Água fria também, mas morna é realmente difícil. E é por isso que Jesus fala, olha, você está como essa água morna. Estou a ponto de vomitar você por conta disso. Sabe essa água morna que tem na cidade? Você está desse jeito para mim. Lembra-se, Jesus está escrevendo para a igreja, não para a cidade, não para o mundo. Mas ele está usando as situações daquela cidade para exemplificar. Ele diz, você não é frio nem quente. Você é morno. E porque você é morno, eu vou te vomitar. Isso não tem que nos colocar um pouco de medo? Ou isso não tem que nos colocar pelo menos um pouco assim de atenção? Porque em seguida ele diz, olha, você é rico. Você diz, eu sou rico. E a cidade era rica? Era muito rica. Era próspera. Eles tinham de tudo. Só que Jesus diz assim, mas você não sabe. Você não sabe. Olha que situação. Você diz, eu sou rico. Eu estou bem de vida. Eu estou abastado. Eu não preciso de nada. Mas Jesus fala assim, você não sabe que você é um infeliz? Você se acha rico, você se acha todas essas coisas, mas você é um miserável. Você é pobre, você é cego, você é nu. Ele se achando rico, Jesus fala assim, você é pobre. Vocês têm vestes negras, com lã negra. Você consegue fazer com que as outras cidades invejem você, por conta das muitas roupas. Porém, você não está vendo que você está nu? Você diz que tem um centro oftalmológico, né? Você faz colírio, você cura a visão das pessoas.
mas você é cego. Olha que situação. Você precisa de ter o meu colírio para que você possa ver alguma coisa. Essa é a introdução que Jesus dá, usando a situação da cidade, para dar para eles um conselho. Desculpa. Compre de mim ouro refinado, para que de fato você seja rico. Compre de mim, ou seja, as minhas vestes, para que essa nudez não fique evidente. Compre colírio, para que de fato você veja. E aí ele vai terminar dizendo uma coisa que às vezes aparenta bom, às vezes aparenta mal. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Seja, portanto, zeloso e arrependa-se. E aí ele vem para aquela famosa frase: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entro e ceio com ele, e ele vai cear comigo. Sabe o que é interessante? Que Jesus, diferente das outras cartas, e eu aconselho vocês a ler depois as outras cartas, nas outras cartas ele vem dizendo o seguinte: olha, venho sem demora, eu estou vindo, olha que daqui a pouco eu chego aí. E já aqui ele está falando assim: eu estou à porta. Para essa igreja ele está falando: eu estou batendo. E o que a história nos mostra? Sabe quem batia na porta? Um ladrão. Isso é na prática de quem queria roubar. Porque ele chegava naquela porta e, se ninguém falasse nada, a casa estava vazia. Como que era anunciado alguém ao chegar naquela cultura do qual Jesus escreve? Ô fulano! É o grito mesmo. Aí fulano, oi! Então você iria. Agora, bater a porta era: deixa eu ver se essa casa está vazia. Não é muito diferente do que acontece hoje, né? A pessoa vai lá, dá umas campainhas e tal. Ó, essa casa não tem ninguém. Porque o ladrão não sabe nem o nome da pessoa que está lá dentro. Não é o ladrão, a maioria das vezes, né? Hoje em dia. O ladrão não sabe se quem está ali, como que é lá. Ele quer saber se tem alguém. Agora, um íntimo chega e chama a pessoa pelo nome. Ele está falando assim: eis que eu bato a porta. E parecido com o quê? Com algo que ele mesmo já disse que faria. Jesus nos alertou: olha, virei como um ladrão, quando você menos esperar. Jesus está falando assim: eu estou à porta. E muitas pessoas pensam: está vendo? Jesus fica batendo a porta do coração do homem para que ele possa entrar, para que aquela pessoa o aceite como Senhor, como Salvador. Nós já sabemos que, se nós considerarmos isso, Paulo, Lídia, os discípulos, eles vão falar: olha, Deus foi injusto, comigo não teve esse bato a porta não, foi exatamente: vem, Paulo, você vai sofrer agora por causa do meu nome. Lídia, entenda aí o evangelho. Mateus, siga-me. Simão, vem. Simples assim. Mas aqui ele está falando para uma igreja. Ele estava falando para aqueles que já o conhecem. Eu estou do lado de fora. Igreja, eu estou do lado de fora. Essa pequena introdução que eu fiz aqui, contando a história da igreja de Laodiceia, é para a gente tentar olhar para nós hoje, observar se nós estamos semelhantes à igreja de Laodiceia. Eles se achavam ricos, que não precisava de nada. Eles pensavam: olha, nós estamos no melhor, nós somos prósperos. Ou seja, nós somos uma igreja abençoada, nós estamos cheios de Deus. Poderia dizer isso. É igual a igreja de Arão, né? Ou seja, olha que cultaço poderoso, né? Coloca um bezerro ali, um festão, todo mundo vibrando. Era um culto tremendo aos olhos do mundo. E Deus lá em cima falou assim: ó, eu vou matar todo mundo. Olha lá, Moisés,
está ouvindo o som disso? É som de orgia. Vou matar tudo. Moisés falou assim, nossa, o que eles vão falar? Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Eu sei que esse povo é de dura cerviz, mas tem misericórdia. Mas a gente sabe a consequência que teve ali. As tábuas sendo quebradas, muitos sendo mortos, a consequência veio. Mas aquela igreja estava se achando assim, olha, nós estamos cheios de Deus. Só que Deus está falando claramente, você é miserável, você é cego, você é nu. E aí a gente olha para nós hoje, estou falando nossa igreja atual, brasileira. A gente pode olhar para nós assim, ó, nós estamos cantando hinos, nós estamos ouvindo sermões, aplicando estudos em nossas vidas, nós estamos cheios de Deus, fugindo da aparência do mal, nós estamos, como diz o pastor Renato, né, nós estamos crentes, sendo crente cada dia melhor. E você pode até pensar assim, eu ouvi aí durante esses domingos sobre a depravação total, mas eu não acho que eu sou tão totalmente depravado assim, até porque depravação é muito ligado à questão da cultura relacionada à falta de pudor sexual e etc. E eu nem sou assim. Mas a Bíblia, o estudo veio e mostrou que é algo muito mais profundo. Como que o coração do homem foi realmente abalado pelo pecado. Quando a gente olha para a nossa natureza corrompida, e a gente vê lá em João 16, versículo 8, Jesus disse assim, olha, sobre o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro papel do Espírito Santo, convencer o mundo do quê? Do pecado. E aí a gente pode olhar para nós e pensar, como igreja, como cristão, será que eu tenho ensinado sobre isso? Será que o Espírito Santo está na minha vida a ponto de eu ensinar para as pessoas que o pecado, ou seja, o Espírito Santo veio para julgar esse pecado, para condenar esse pecado? Porque nós, como cristãos, podemos pensar o seguinte, não, o meu papel é comigo, só que uma vez que você está cheio do Espírito Santo, como nós falamos lá em Efésios 5,18, o Espírito Santo na sua vida, na nossa vida, tem que acusar o quê? O pecado. Tem que condenar o pecado. Então a gente pode olhar para nós e pensar, será que eu tenho pregado para mim mesmo? Ou eu tenho pregado só para o outro? Porque a gente pode ter essa conclusão, imaginar, olha, o fulano está na vida aí errada, isso é pecado, a Bíblia condena, mas nós temos que olhar para nós e pregar para nós mesmos. Porque o Espírito Santo habita ou não em nós? Se ele habita, ele tem que condenar o pecado em quem? Em nós também. Se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito Santo vai estar nos guiando, aquilo que eu falei lá no início, a ter uma vida que glorifica o nome do Senhor, como um servo melhor, com intimidade, com relacionamento, abandonando o pecado, fugindo da aparência do mal, buscando a glória de Deus em todas as áreas. Senão, nós corremos o risco de estar igual a igreja de Laodiceia, cantando, feliz, estou rico, estou cheio de Deus, e Deus do lado de fora, batendo a porta. Uma vez que Deus disse que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23, o que a gente percebe hoje em dia? Nós temos visto todos os dias mulheres, homens, crianças, idosos, morrerem todos os dias. Será que isso para nós não é uma forma de a gente ver e refletir quão séria é a palavra de Deus? Que uma vez que ele disse que o salário do pecado é a morte está aí nos mostrando que o que ele disse é uma verdade. E eu não estou falando que quem está morrendo, ou seja criança, ou seja o idoso, é por causa do pecado associado da vida íntima da pessoa. Estou falando que o resultado do pecado, conforme Denilson iniciou aqui falando, está presente no mundo. Qual que é o grande problema, então, do homem? É o próprio homem. E qual que é a grande solução
graças a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós conhecemos a verdade de Deus e ainda pecamos, ainda falhamos. A gente olha para nós e pensa assim, qual que é o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Qual que é o meu tempo de leitura, tempo de interesse, de fome, de buscar a Deus verdadeiramente? Qual que é o nosso tempo de oração, de fé, de ação? Como que eu estou envolvido em missões verdadeiramente? Seja ela transcultural ou cultural, ou na minha própria casa. Às vezes você pode pensar, olha a indiferença para com filhos, com pais, com irmãos, e eles longe, condenados até então, porque não conhecem a salvação, porque não conhecem a palavra de Deus. Percebe que mesmo iluminado pela palavra de Deus, nós podemos estar como a igreja de Laodiceia? Jonathan Edwards diz, quando eu olho para o meu coração e enxergo a minha iniquidade, ela lhe parece um abismo infinitamente mais profundo do que o próprio inferno. E nós estamos falando de um jovem puritano, que escreveu as maiores obras já conhecidas no cristianismo. Martinho Lutero falou, olha, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Então agora eu tenho que matá-lo todos os dias. E o que Jesus disse? Arrependam e sejam zelosos. Então o que isso quer dizer para nós hoje, que nós temos aí uma oportunidade? De sair daqui pessoas melhores. De sair daqui pessoas que não que acreditam que tem um livre-arbítrio para dizer sim ou não para Deus. Não é nisso que eu estou dizendo. Mas que pode ser influenciado pela palavra de Deus e, em vez de escolher o mal, desejar e escolher aquilo que é bom. Em vez de se jogar na lama do pecado, buscar a presença de Deus, a face de Deus, de desejar ser santo como o Senhor é. A gente tem que olhar para nós e saber que é difícil. Que para nós é difícil, imagina para aqueles que estão em trevas. Romanos 3 vai dizer sobre isso, Salmos 14, Efésios 2, as pessoas estão mortas em delitos e pecados, mas nós estamos vivos em Cristo Jesus. Augustus Strong diz assim, olha, o homem é um vilão infame, ele é corrupto por natureza e posteriormente pela prática. Olha que situação, isso é a situação do homem. Assim como Lázaro naquela tumba, assim estávamos nós, e assim estão muitos homens nessa terra, sem contato e sem intimidade nenhuma com Deus. E sobre essas pessoas permanecem o quê? A ira de Deus. Mas por meio de uma ação soberana, Deus pode chamá-la por causa da pregação do Evangelho. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus, você tem o poder de Deus para anunciar, para pregar para essas pessoas. Tem uma história que o Augusto dos Nicodemos conta, eu até falei lá na igreja do pastor Jonas, eu vou adaptá-la, mas ele diz o seguinte, olha, passa um homem ali na porta da igreja e vê uma placa assim, Mateus 11:28, bem na placa, em vez da placa da igreja ali está assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele passa e, de repente, ele está cansado, está com fardo nas costas, está vivendo essa dificuldade. Ele fala, eu vou lá então, já que está escrito, vinde a mim, ele entra. Então, com o suposto livre-arbítrio dele, ele senta, participa do culto, escuta as canções, escuta a palavra, a oração, e de repente o coração dele é tomado por aquilo, ele se sente bem, sente uma paz, se sente feliz, e podemos até dizer assim, olha, vai a Cristo, né? Entrega a sua vida ao Senhor. E aí, na hora de sair, de ir embora, tem uma outra placa, só que do lado de dentro, João 6,44, onde diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que isso quer dizer, né? Que essas pessoas que estão fora, de repente elas
Você pode entender equivocadamente por causa da doutrina, seja ela da graça irresistível, né, ou da soberania de Deus, que não, elas vão vir de qualquer jeito, não, elas vêm pela pregação do Evangelho. Como elas vêm, é Deus que age, como Ele agiu na sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte de pregar, de anunciar, mas sabendo sempre que quem trouxe essa pessoa foi o próprio Deus. Ele vai atrás, Ele salva essa pessoa. Agora, para nós que já estamos aqui, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos ser zelosos, que nós devemos ter arrependimento, porque Ele ama, é que Ele nos disciplina. E aí você pode pensar, quanto tempo você não ora com verdade? Quanto tempo você não para e chora diante da presença de Deus com saudade daquela intimidade? Quando você era mais íntimo, quando você tinha mais desejo, mais fogo. Jesus diz, compre de mim ouro refinado, para que de fato você seja rico. A riqueza verdadeira só está somente nele. A gente pode até achar que são as coisas que este mundo dá, mas Ele está dizendo, é somente de mim. Vestes para que de fato você seja vestido. Colírio para que de fato você veja. Ele está nos chamando para isso. A gente olha para a história e nós temos Agostinho dizendo o seguinte, olha, eu já li Sócrates, Platão, Aristóteles, mas em nenhum deles vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. O que nós podemos pedir aqui hoje? Reunidos como igreja, né? Na verdade, por causa da graça de Deus, com amor, com temor, com graça, a gente pode orar pelos perdidos, orar por aqueles que foram abandonados, orar por aqueles que estão injustiçados, por aqueles que estão sofrendo, orar por aqueles que não têm o que te comer, pelo pai que saiu hoje sem saber o que vai trazer de volta para casa, sabe? Pela esposa que infelizmente às vezes está sendo agredida pelo marido, pela criança que está enfrentando um câncer no hospital ou aonde não tem recursos. Percebe como este mundo mal precisa da luz da igreja? Precisa da igreja que vive e ama realmente como Deus nos amou? A depravação, infelizmente, alcançou o mundo, mas por causa de Jesus a igreja é diferente. Por causa de Jesus, 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que você possa pensar assim hoje, assim como uma carta foi escrita à igreja de Laodiceia, porque ela estava se achando rica demais, poderosa demais, cheia demais, mas Jesus do lado de fora dizendo, olha, você é pobre, cego, miserável e nu, que individualmente nós possamos analisar um texto como esse e pensar, será que eu estou na mesma circunstância? Será que eu não estou precisando hoje comprar do Senhor ouro, colírio, vestes? Será que eu abandonei a visão de Deus do mundo e estou olhando a visão só para mim? O que o Evangelho pode trazer para mim? O que Ele pode me dar? O que Ele pode me favorecer? Sendo que como igreja nós podemos favorecer ao outro, sendo que nós éramos desfavorecidos e Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos favorecidos. O Senhor nos chamou para a sua família, para que nós possamos olhar para a família dEle, que está perdida hoje aí fora. Então, qual que é a decisão que a gente pode fazer aqui hoje? Como eu disse no princípio, ser alguém melhor, espiritualmente falando, biblicamente falando, abandonando práticas que a Bíblia condena, olhando para aquilo que o Senhor ama e amar também. Abandonar realmente, arrepender, chorar se for necessário, ter vida de oração, ter vida de leitura, ter vida de comunhão com a igreja, olhar para a missão,
participar desta missão, seja indo, seja envolvido, seja ofertando, seja orando, mas entender que Cristo está operando na terra neste momento. E Jesus está à porta. E a porta aqui é: eu estou voltando para buscar a minha igreja. Vamos orar. Senhor, nós possamos olhar para Ti, olhar para a Tua palavra e entender qual circunstância que nós estamos, Pai. Se nós necessitamos, ó Deus, de correção, de exortação, para nos arrependermos, olharmos não para o nosso umbigo, mas olharmos para o mundo perdido, do qual o Senhor nos chamou para anunciar a Tua palavra. Exorta-nos, corrija-nos, ensina-nos. Nós precisamos, ó Pai, nós precisamos olhar para o mundo com o mesmo olhar de misericórdia que o Senhor olhou para nós e nos salvou. Em nome de Jesus, dai-nos, ó Deus, da Tua riqueza, do Teu ouro, Pai, refinado no fogo. Dai-nos da Tua veste. Dai-nos, ó Deus, do Teu colírio, para que de fato vejamos, ó Deus, e não estejamos cegos, como a Tua palavra diz. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Fortalece aquele que está cansado, aquele que está fraco, aquele que não tem esperança, aquele que está, ó Deus, vivendo dias de atribulação, aquele que está com o coração entristecido e duro. Senhor, em nome de Jesus, quebranta, Pai, quebranta este coração, transforma, ó Deus, este coração de pedra em um coração de carne. Em nome de Jesus, aviva a Tua igreja no poder do Teu Espírito. Santifica-nos, Senhor, e seremos santificados. Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos olhar para o Senhor com verdade. Olhar para a Tua igreja, ó Deus, com amor, com intimidade, com unidade. Ajuda-nos a sermos, ó Pai, cada dia mais parecidos com o Teu Filho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.